Comigo está aqui no estúdio agora Gilvan Bueno, nosso colunista do CNN Money. Seja bem-vindo, Gilvan. Muito bom dia, Estevão. Bom dia. Bom estar aqui. Sexta-feira, né? Sextamos, né? Com você presencial com a gente aqui nos estúdios. Que coisa boa, hein? Para contar notícias boas para o Brasil, né? Que bom, né? Um panorama positivo, então, para a nossa economia. Após essa redução das tarifas, os setores devem comemorar. Como é que deve ficar a situação agora, então, Gilvan? Um dia muito produtivo para a economia brasileira, porque nós perdemos aqui as questões das tarifas e nós estávamos aqui muito preocupados para 2026 com o impacto disso para a nossa economia, diversos setores econômicos. Por exemplo, o café é responsável por 16% das exportações para os Estados Unidos e amanhece nessa manhã sem a tarifa adicional de 40%, então está sendo muito celebrado na economia, né? Tem até, saiu ontem nesse comunicado dos Estados Unidos que a tarifa ia ser retroativa a 13 de novembro. Então dá para dizer que os produtores, os exportadores vão ganhar até um reembolso, assim? Verdade. Essa foi a data específica onde o Mauro Vieira conversou com o Mark Rubio, onde eles assinaram ali a ideia de, olha, vamos conversar, entender. Então, dos itens foram aqui retirados. Então, itens como cacau, itens como iguarias, especiarias, castanhas, açaí, coco, tomate, que estavam com essa tarifa adicional de 40%, saíram e aí o dia 13 de novembro vai ser retroativo. Então, tudo que foi pago até ali vai ser devolvido. Muito positivo, né, Estevão? Porque poderia só ser tirar a tarifa, mas agora você vai conseguir ter aqui a ideia de conseguir receber o que você pagou. Coisa boa, os produtores devem estar comemorando. Gilvan, e somado, na semana passada também tivemos uma redução de 10%, com 40%, 50% então de redução dessas tarifas. Como que deve ficar ainda o restante desses produtos? Porque a indústria e o setor de pescados também tá reclamando. Acho que foi uma vitória gradual, no dia 2 de abril, que foi o fatídico dia da liberdade que o presidente Trump destacou. Ele botava ali que o Brasil teria uma tarifa de 10% mais 40%. Essa tarifa de 40% era uma tarifa punitiva, por uma questão que ele entendia que não era benéfica para a economia mundial, por uma ideia que ele defendia ali. Passado esse período, ele entendeu que teve um primeiro corte de 50% para 40% e agora os 40% para esses 200 itens, que são itens que estão pesando, por exemplo, na inflação americana, tem sido muito comentado. As últimas eleições, por exemplo, nos Estados Unidos, ele teve algumas derrotas de candidatos republicanos, então agora ele tirou isso e isso está ótimo para conseguir seguir e olhando um pouco para a inflação americana. Então, isso foi retirado, então é muito positivo, porque esses setores, né, que são setores estratégicos para a economia americana e para a nossa exportação também. Então, a gente amanhece muito feliz porque vê um cenário positivo. Mas 3 setores ainda não tiveram esse benefício, como você destacou, que é o pescado, o setor de mel e açúcar. Açúcar são 3 setores que ainda continuam com isso. Né? E a gente espera que sejam vitórias para os próximos dias. Gradativos. O professor está bastante otimista, então, com esse cenário. Mas, Gilvan, lá atrás, quando o Trump anunciou essas tarifas, muitos analistas de economia, economistas falaram vai dar problema na frente, mas ele insistiu mesmo assim. Ficou mais caro para os americanos comerem, por exemplo? Acho que tem uma lição muito valiosa. A economia mundial, ela não consegue ser mais um exército de um homem só, você não consegue ser dominante. Em teoria de jogos, nós temos um conceito que é o dominante e o dominado. Então, no passado, você poderia ser muito dominante em alguma questão. Nos anos 60, por exemplo, o PIB dos Estados Unidos era de 40%, ou seja, ele tinha uma participação muito representativa. Mas, atualmente, o PIB dos Estados Unidos é de 25%. E ele não consegue fazer isso de maneira sozinha. Então, ele até tentou, criou ali, lembrou alguma medida que foi construída nos anos 30, mas que não consegue. Hoje a economia ela é participante em várias questões. E o Brasil se mostrou aqui como o pulmão, o grande coração das commodities no cenário internacional. Nós temos aqui a participação no soja, no café. Por exemplo, só o café, os Estados Unidos exportam 16%, a gente exporta 16% dos Estados Unidos. Então, a gente mostra que o Brasil é o coração das commodities do mundo. Então, a gente abastece, por exemplo, a China, que eu tive presente. E então, foi assim, é difícil você conseguir construir uma economia sem isso. Somando a isso também, Estevão, em nossa audiência, a questão de fatores climáticos prejudicaram, por exemplo, o café nos Estados Unidos. Esse ano nos Estados Unidos, o café subiu mais de 40%. Então, isso tudo alimentou essa expectativa essa intenção de corrigir essa questão para reduzir a inflação para os americanos. E já trouxe um impacto, essa tarifa já trouxe um impacto para a inflação brasileira, por algum número econômico que ficou negativo depois disso, Gilvan? Sim, a parte de exportação, nós tivemos uma queda para os Estados Unidos entre agosto e setembro muito representativa e isso já trouxe impacto, mas a gente conseguiu fazer um trabalho interessante que foi escoar a produção para outros mercados. Aqui tem que parabenizar o Ministério das Relações Exteriores porque eles conseguiram rapidamente achar alguns acordos, achar outros parceiros e isso trouxe um alívio
substancial, mas que a gente vai conseguir ter talvez uma visão mais clara a partir do segundo trimestre de 2026, quando esses números vão estar mais organizados. Mas no primeiro momento a gente conseguiu escoar a produção, mas voltamos a vender para o nosso principal parceiro e isso deve ser celebrado.